paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui nós estamos nessa segunda-feira para nós estar continuando a nossa leitura do livro dos Hebreus. E nos vídeos anteriores nós estávamos vendo sobre Moisés que fala com Deus no Monte Sinai e recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e ali depois o Senhor, quando ele desce do monte, o Senhor lhe fala para construir um tabernáculo, que é onde a presença do Senhor estaria falando com o povo de Deus, onde eles estariam se comunicando com o Senhor e o Senhor manifestando-se através, do sacerdote, através de Moisés, no tabernáculo. E hoje, no capítulo 6, onde nós paramos, nós vamos estar dando continuação e vamos ver a descrição da arca que estava no tabernáculo. Você que pela primeira vez está vendo este vídeo, você pode estar vendo os vídeos anteriores que você vai encontrar, seja aqui no Facebook, alguns dos vídeos, e outros você vai estar encontrando também no nosso canal do YouTube. Você que ainda não sabe, não se inscreveu, nós temos, eu e meu esposo, um canal no YouTube que se chama Uma Vida com Propósito, Jonathan e Milad Mendes. É importante que você coloque os nossos nomes, porque tem vários, Uma Vida com Propósito, tem livro também, tudo mais. Mas o nosso é Jonathan e Milad Mendes. Então já se inscreva lá para você não perder os próximos capítulos que estaremos postando. Temos também conteúdos de pregações que tanto eu quanto meu esposo estávamos realizando. Também outros irmãos que pregaram também. E nós registramos sempre com consentimento, porque tudo aquilo que nós colocamos no nosso canal é autorizado pelas pessoas que estão nos vídeos. E também nós temos algumas receitas e, enfim, o canal foi criado para nós compartilhar a palavra de Deus, mas também trazer conteúdos que vai agregar, vai te ensinar a fazer alguma coisa de interessante, vai trazer informações. Então, devagar nós estamos crescendo, nós somos muito gratos aos 114 inscritos já no nosso canal. São poucos diante de muitos outros canais que têm muitos inscritos. E é por isso que nós pedimos o seu apoio. Se você gosta desse nosso trabalho, te convido, se inscreva também, compartilhe com seus contatos. Se você puder também, comente seus vídeos para que nós saibamos que você está conosco. E o nosso trabalho, ele venha a ser valorizado e também venha a crescer, Porque dá um trabalho grande para fazer vídeo, para editar, para entregar um conteúdo legal. Então, nós gostaríamos também de saber quem está acompanhando e futuramente, quando nós estaremos com vários seguidores, com várias pessoas seguindo nós também, nós possamos ter uma história e você possa participar desde o princípio. Então, sem delongas, vamos estar começando agora a nossa leitura. Você vai estar encontrando a partir do capítulo 6, e agora nós vamos ver quantos capítulos vai ser, porque é uma página apenas, então eu não vou estar lendo só um capítulo e depois já parando para um outro, mas vamos lendo e depois você vai encontrar tudo. Não se preocupe se você chega na metade, como eu disse, quando eu terminar a live e eu editar, eu vou estar colocando no link aqui nos comentários o link certinho do canal do YouTube para vocês ir lá, só apertar vocês têm a live completa. E bora pra frente agora, Vamos ler. Descrição da arca que estava no tabernáculo. Êxodo 37. Foi o tabernáculo construído dessa maneira, e fez-se depois também uma arca consagrada a Deus. Era de madeira incorruptível, a qual os hebreus chamavam Eoron. Tinha 5 palmos de comprimento, 3 de altura e outros tantos de largura, e era inteiramente coberta por dentro e por fora, com lâminas de ouro, de modo que não se via a madeira. A sua coberta estava tão firme e tão fortemente presa com pregos de ouro, que parecia formar uma única peça. Havia anéis de ouro nos seus 2 lados maiores, que atravessavam toda a madeira, e grandes bastões dourados que se punham nos anéis, para transportar a arca segundo a necessidade, pois não se serviam de cavalos.
Os levitas e os sacerdotes a levavam nos ombros. Havia por cima da arca 2 figuras de querubins com asas, segundo Moisés observara perto do trono de Deus, pois nenhum homem antes dele disso tivera conhecimento. Ele pôs na arca as 2 tábuas, nas quais estavam escritos 10 mandamentos, cada uma das quais continha 5, 2,5 numa coluna e 2,5 na outra. E ele colocou a arca no santuário. Capítulo 7. Descrição da mesa, do candelabro de ouro e dos altares que estavam no tabernáculo. Moisés também pôs no tabernáculo uma mesa semelhante às que haviam no templo dos Delfos. Tinha 2 côvados de comprimento, um de largura e 3 palmos de altura. Os pés que a sustentavam eram quadrados, desde o alto até a metade. Porém, da metade até embaixo, eram inteiramente semelhantes aos dos leitos dóricos, e entravam 4 dedos no chão. Os lados dessa mesa eram fundos, para receber um ornamento feito com cordão aberto, que prendia tudo, tanto no alto como embaixo. Havia no alto de cada um dos pés por fora um anel para se passar um bastão de madeira dourada, que não se podia tirar facilmente, pois este não passava no sentido do comprimento da mesa, de um anel ao outro, mas apenas ultrapassava em muito pouco esse anel, e era fundo nesse lugar, para receber um outro bastão, que era colocado segundo a altura da mesa e preso por baixo, de modo que este último, sustentando a extremidade do primeiro, que passava pelo anel, fazia com que o primeiro bastão servisse de apoio firme para se levar nas viagens toda a mesa, de um lugar a outro. Ela era colocada ordinariamente no lado norte do tabernáculo, bem perto do santuário, e punham-se por cima 12 pães sem fermento, uns sobre os outros, 6 de um lado e 6 de outro, feitos de farinha pura. Havia em cada um desses pães 2 gômeres, que é uma medida de que os hebreus se servem e que corresponde a 7 coros áticos. Punham-se também sobre esses pães 2 vasos de ouro cheios de incenso. Ao fim de 7 dias, e no dia que se chamamos sábado, tiravam-se os 12 pães para se colocarem outros em seu lugar. E disto direi depois a razão. Em frente à mesa, do lado sul, havia um candelabro de ouro, não maciço, mas oco por dentro, que pesava 100 minas, as quais os hebreus chamam síncares, que perfazem 2 talentos áticos. O candelabro era adornado com pequenos corpos redondos, lírios, maçãs, romãs, pequenas taças em número de 70, que se elevavam desde o alto das hastes até o alto dos 7 braços, de que se compunha cujo número se referia aos 7 planetas. Esses 7 ramos eram simétricos. No alto de cada um havia uma lâmpada, e todas elas estavam voltadas para o oriente e para o sul. Êxodo 30. Entre a mesa e o candelabro que estava atravessado, havia um pequeno altar sobre o qual se queimavam perfumes em honra a Deus. Esse altar, que tinha um côvado de quadrado e 2 de alto, era de madeira incorruptível, revestida com uma lâmina maciça de cobre. Havia por cima um braseiro de ouro, em cujos cantos havia coroas, também de ouro, com grandes anéis nos quais se passavam bastões, a fim de que os sacerdotes o pusessem carregar. À entrada do tabernáculo estava outro altar, com 5 côvados de quadrado e 3 de alto, coberto também por uma lâmina de cobre. Estava adornada por cima com muito ouro. No lugar em que sobre o outro havia um braseiro, nesse havia uma grelha, através da qual o carvão e a cinza caíam em terra.
porque não tinha pedestal. Perto desse altar estavam funis, frascos, turríbulos, taças e outros vasos necessários para o serviço divino. E tudo isso era de ouro muito puro. Capítulo 8. Vestes e ornamentos dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Devemos agora falar das vestes, tanto as dos sacerdotes, as quais os hebreus chamam shanes, quanto as do sumo sacerdote, as quais chamam Anahabashem. Começaremos pelas comuns dos sacerdotes. Aquele que ia oficiar era obrigado, segundo a lei, a ser puro e casto. Ele revestia-se de uma veste chamada malachás, isto é, que segura forte, uma espécie de calção de linho retorcido que se prendia nos rins. Colocava por cima uma túnica de um duplo tecido de lã e linho, a qual chamavam chetonem, porque o linho se chama cheton. Ela descia até os calcanhares, era muito justa no corpo e tinha também mangas muito estreitas para cobrir os braços. A túnica era presa sobre o peito, um pouco abaixo das espáduas, com um cinto da largura de 4 dedos, o qual era de tecido fraco, de maneira que se parecia com uma pele de cobra. Diversas flores e figuras nele estavam representadas, com linho de cor escarlate, púrpura e jacinto. Era cinta, dava 2 vezes a volta em torno do corpo. Era atada na frente e depois caía até os pés, a fim de tornar o sacerdote mais venerável ao povo quando não estava oferecendo algum sacrifício. Pois quando o oferecia, atirava a cinta sobre o ombro esquerdo, a fim de ficar mais livre para desempenhar o seu ministério. Moisés chamou a esse cinto Abanete, e nós o chamamos hoje Emiã, nome que tiramos dos babilônios. A túnica não tinha pregas e possuía uma grande abertura em torno do pescoço, que era presa na frente e atrás com colchetes e a chamavam Massabacém. Ele usava uma espécie de mitra que não lhe cobria mais que metade da cabeça, e que ainda hoje se chama Masnaempit. Tinha a forma de uma coroa, e era de tecido de linho, mas muito grossa por causa das muitas pregas. Colocava-se por cima uma touca de pano muito fino, que cobria toda a cabeça e descia até a fronte, ocultando as costuras e pregas dessa coroa. Era presa com muito cuidado, para que não caísse durante o sacrifício. Essas eram as vestes do sacerdote. Quanto às do sumo sacerdote, além do que acabo de dizer, ele se revestia de uma túnica cor de jacinto, chamada metir, que lhe ia até os calcanhares. Ele a cingia com um cinto semelhante aos de que falei, exceto que era entrelaçado de ouro. A parte inferior de seu vestuário era ornada de franjas com guizos e campainhas de ouro, entremeadas de maneira igual. Essa túnica, que era toda uma só peça, sem costura, não era aberta de lado, mas de alto a baixo, isto é, por trás, desde o alto até embaixo das espáduas, e na frente apenas até a metade do estômago. Para adorno dessa abertura, colocaram-se bordados, como também naquelas feitas para passar o braço. Por cima dessa túnica punha-se uma terceira veste, chamada éfode, parecida com a que os gregos chamam épomes, cuja descrição é esta. Tinha um côvado de comprimento, mangas e era como uma espécie de túnica curta. Era de um tecido tingido com várias cores e misturado com ouro e deixava sobre o meio do peito uma abertura de 4 dedos enquadrado. A abertura era coberta por uma peça de pano semelhante aos do éfode.
Os hebreus chamam-no Essen e os gregos Logion, que significa em língua vulgar racional ou oráculo. Tinha a largura de um palmo e estava preso à túnica por colchetes de ouro, juntamente com uma tira cor de jacinto que passava por anéis, para que não se visse a menor abertura entre esses anéis. Uma fita também cor de jacinto cobria a costura. O sumo sacerdote trazia sobre cada um dos ombros uma pedra sardônica encastroada em ouro. E essas duas pedras... Relendo, se não pegou esse pedaço. O sumo sacerdote trazia sobre cada um dos ombros uma pedra sardônica encastroada em ouro, e essas duas pedras preciosas funcionavam como um colchete para fechar o éfode. Os nomes dos 12 filhos de Jacó foram gravadas nas sardônicas, em língua hebraica, isto é, sobre a do ombro direito, os 6 mais velhos, e sobre os da esquerda, os 2 mais novos. Sobre essa peça chamada racional estavam presas 12 pedras preciosas de extrema beleza, que não tinham preço. Estavam colocadas em 4 linhas de 3 cada uma, separadas por pequenas coroas de ouro, a fim de serem conservadas firmes e não caírem. Na primeira fila estavam a sardônica, o topázio e a esmeralda. Na segunda, o rubi, o jaspe e a safira. Na terceira, o mercúrio, a ametista e a ágata. E na quarta, a crisólita, o ônix e o berílio. Em cada uma dessas pedras preciosas estava gravado o nome de um dos 12 filhos de Jacó, que consideramos os chefes das nossas tribos. Esses nomes estavam escritos segundo a ordem do seu nascimento. Ora, como os colchetes eram muito fracos para sustentar o peso das pedras preciosas, havia outros 2 mais fortes atados à borda do racional, perto do pescoço, que sobressaíam do tecido e nos quais se passava 2 correntes de ouro, que se uniam por um tubo nas extremidades dos ombros. As pontas superiores dessas correntes, que caíam para trás das costas, atavam-se a um anel que estava por trás, à beira do éfode, e de todo o sustentavam, para impedir que caísse. Um cinto de diversas cores, tecido de ouro, estava preso ao racional e o prendia todo, atando-se por cima das costuras e daí pendendo para baixo. Todas as franjas estavam bem presas a ilhoces de fio de ouro. A tiara do sumo sacerdote era em parte semelhante à mitra dos sacerdotes. Tinha a mais, porém, uma outra espécie de touca por cima da cor do jacinto. Era rodeada por uma tríplice coroa de ouro, onde havia pequenos cálices como os que se veem numa planta que os hebreus chamam dacar, e os gregos iocionos, vulgarmente chamada jusquiame ou anibane. E se alguém não as conhece bem, para entender pelo que dizemos, vamos descrevê-las. Ela tem ordinariamente mais de 3 palmos de altura. A sua raiz se parece com um nabo. As folhas com uma erva chamada rinchão. Possui uma pequena pele que cai quando o fruto está maduro. De seus ramos saem como que pequenas taças, cálices do tamanho da junta de um dedinho, cuja circunferência se parece mesmo com uma taça. Acrescentarei ainda, para a compreensão dos que não conhecem essa planta, que ela tem embaixo algo como uma meia bola, que se estreita para cima. Depois alarga-se e forma como uma pequena bacia, semelhante ao centro de um romã partida em 2, onde se adapta uma coberta redonda, tão bem feita como se a tivesse polido em redor e com recortes que terminam em ponta, tal como se vê nas romãs. Por cima dessa coberta, ao longo das pequenas taças, ela produz o seu fruto, que se parece com a semente da erva chamada parietária. E a sua flor é como a da papoula.
Essa tiara ou mitra coroada cobria a parte posterior da cabeça e as têmporas em volta das orelhas, pois esses pequenos cálices não rodeavam a fronte. Esta era rodeada por uma espécie de correia de ouro bastante larga, sobre a qual, em caráter sagrado, estava escrito o nome de Deus. Eram essas as vestes do sumo sacerdote, e não deixaria eu de me admirar muito a esse respeito pela injustiça daqueles que nos odeiam e nos tratam como ímpios, porque desprezamos as divindades que eles adoram. Pois se eles quiserem considerar com algum cuidado a construção do tabernáculo, as vestes dos sacerdotes, os vasos sacros de que se servem para oferecer os sacrifícios a Deus, verão que o nosso legislador era um homem consagrado e que falsamente somos acusados, pois é fácil de se ver, por tudo o que acabo de narrar, que elas representam de algum modo todo o mundo. Pois das 3 partes nas quais o comprimento do tabernáculo está dividido, as 2 em que é permitido aos sacerdotes entrar, como se entraria num lugar profano, significam a terra e o mar, que estão abertos a todos os homens, e a 3ª parte, que lhe é inacessível, é como um véu reservado a Deus somente, pois o céu é a sua morada. Os 12 pães da propiciação significam os 12 meses do ano. Os véus tecidos de 4 cores indicam os 4 elementos, pois o linho refere-se à terra que o produz, e é da mesma cor. A púrpura significa o mar, pois é tingida com o sangue de um certo peixe. O escarlate representa o fogo. A túnica do sumo sacerdote significa também a terra. O jacinto, que tende para a cor do azul, representa o céu. As sementes de romã, os relâmpagos, o som das campainhas, os trovões. O éfode, tecido de 4 cores, representa também toda a natureza. Penso que o ouro foi acrescentado para representar a luz. O racional, que está no meio, representa também a terra que está no centro do mundo, e o cinto que o rodeia tem relação com o mar que circunda a terra. Quanto às sardônicas, que servem de colchetes, indicam o sol e a lua. As outras 12 pedras preciosas simbolizam os meses do ano. A tiara, sendo da cor do jacinto, significa o céu, sem o qual não seria digno de que nela se escrevesse o nome de Deus. E a tríplice coroa de ouro representa por seu brilho a sua glória e a sua soberana majestade. Eis de que modo julgarei dever explicar todas essas coisas, a fim de não perder a ocasião, nem neste lugar, nem em outros, de fazer conhecer a grande sabedoria do nosso admirável legislador. Capítulo 9. Deus ordena a Arão, sumo sacerdote. Êxodo 28, 29, 30, 40. Tudo estava preparado e não restava mais que consagrar o tabernáculo. Deus então apareceu a Moisés e ordenou-lhe que fizesse a Arão, seu irmão, sumo sacerdote, porque era mais digno que qualquer outro para esse cargo. Moisés reuniu o povo, falou-lhe das virtudes de Arão e do interesse deste pelo público, que tantas vezes o fizera arriscar a vida. E todos não somente concordaram com a escolha, mas o aprovaram com alegria. Então Moisés assim lhes falou: todas as obras que Deus havia ordenado estão terminadas, segundo a sua vontade e segundo as nossas posses. Como vós sabeis, ele quer honra
honrar esse tabernáculo com a sua presença, mas é necessário, antes de tudo o mais, criar o sumo sacerdote, aquele que é o mais competente para bem desempenhar esse cargo, a fim de que cuide de tudo o que se refere ao culto divino e ofereça a ele os vossos votos e as vossas orações. Confesso que, se essa escolha tivesse dependido de mim, eu teria podido desejar essa honra, seja porque todos os homens são naturalmente levados a desejar incumbência tão honrosa, seja porque vós não ignorais quantas dificuldades e trabalhos sofri pelo bem vosso e da república. Mas Deus mesmo, que destinou Arão há muito tempo para esse sagrado ministério, conhecendo-o como o mais justo dentre vós, o mais digno de ser honrado, deu-lhe o seu voto e julgou em seu favor. Assim Arão ofereceu-lhe-á de hora em diante por vós orações e votos, e ele os escutará tanto mais favoravelmente quanto além do amor que vos tem. Eles lhe serão apresentados por aquele que ele escolheu para ser o vosso intercessor junto dele. Essas palavras agradaram bastante ao povo, que aprovou por sufrágios a escolha feita por Deus. Arão era, sem dúvida, o que devia ser elevado a tal altura dignidade, quer por causa da sua descendência, quer pelo dom de profecia que recebera, quer pela eminente virtude de Moisés, seu irmão. Ele tinha então 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Moisés determinou que o resto do que se ofertara à construção do tabernáculo fosse usado para a confecção do que era necessário à sua cobertura, bem como para se cobrir o candelabro de ouro, o altar de ouro sobre o qual se fariam as incensações, e do mesmo modo todos os outros vasos, a fim de que, quando se levassem essas coisas para o campo, não fossem deterioradas pela chuva, nem pela poeira, nem por algum outro inconveniente do ar. Reuniu depois o povo e ordenou-lhes que cada um contribuísse ainda com meio ciclo, que é uma moeda dos hebreus, cujo valor é de 4 dracmas áticas. Eles executaram a ordem imediatamente, e então 605 e 500 homens deram essa quantia, embora somente as pessoas livres e da idade de 25 até 50 anos tivessem contribuído. Esse dinheiro foi imediatamente empregado em benefício do tabernáculo. Moisés então purificou o tabernáculo e os sacerdotes. Deste modo, tomou 500 ciclos de mirra escolhida, o mesmo peso de lírio roxo e a metade da canela e de bálsamo. Mandou bater tudo isso num hin de óleo de oliveira, uma medida que contém 2 coros áticos. E com isso fez um bálsamo, ou óleo que tinha ótimo perfume, e com o qual ungiu o tabernáculo e os sacerdotes, e assim os purificou. Ofereceu em seguida todo sobre o altar de ouro uma grande quantidade de excelentes perfumes, que para não aborrecer o leitor não descreverei em particular. E nunca deixou de queimá-los 2 vezes por dia para fazer a incensação antes do nascer do sol e ao seu ocaso. Guardavam também o óleo purificado para alimentarem as lâmpadas do candelabro de ouro, das quais 3 ardiam durante a noite dos quais 3 ardiam durante o dia e as outras 3 à tarde. Bezalel e Aholiabe empregaram 7 meses para fazer as obras de que acabo de falar, e então passou-se o 1º ano depois da saída do Egito. Eram 2 artífices admiráveis, principalmente Bezalel, e eles por si mesmos inventaram várias coisas. No começo do ano seguinte, no mês que os hebreus denominavam Nisan, e os macedônios Xântico, na lua nova, foi consagrado o tabernáculo e todos os vasos que lá estavam. Deus então deu a conhecer
que não fora em vão que o seu povo trabalhara numa obra tão magnífica, testemunhando o quanto ela lhe era agradável e como ele queria ali morar e dar-lhe a honra da sua presença. Eis de que modo isso aconteceu. O véu era sereno em toda a sua extensão, mas sobre o tabernáculo apareceu uma nuvem, não tão espessa como as do inverno, mas suficiente para impedir que se pudesse ver através dela. E um pequeno orvalho caiu, o qual significava para os que tinham fé que Deus lhes ouvira os votos e os honrava com a sua presença. Moisés, depois de recompensar todos os operários, cada qual segundo o seu mérito, ofereceu sacrifícios à entrada do tabernáculo, como Deus lhe havia ordenado, isto é, um touro com um carneiro e um bode, pelos pecados. Direi como se faziam essas cerimônias quando falar dos sacrifícios, e enumerarei as vítimas que eram oferecidas em holocausto e que deviam ser inteiramente queimadas, e quais as que deviam ser comidas segundo a permissão da lei. Você pode encontrar isso aqui a partir do Levítico, capítulo 8. Moisés borrifou com o sangue dos animais imolados as vestes de Arão e de seus filhos, e os purificou com água da fonte e com o bálsamo de que há pouco falei, para que fossem feitos sacerdotes do Senhor. E continuou durante 7 dias a fazer a mesma coisa. Santificou também o tabernáculo e todos os vasos, com esse bálsamo e com o sangue dos touros e dos carneiros, dos quais todos os dias se matava um de cada espécie. Levítico 9. Ordenou em seguida que se festejasse o 7º dia e que de cada qual sacrificaria segundo as suas posses. Eles obedeceram com alegria e ofereceram vítimas à porfia, as quais apenas eram colocadas sobre o altar, e um fogo proveniente dele as consumia completamente, de uma vez como se fosse um raio na presença de todo o povo. Levítico 10. Arão sentiu então a maior dor que podia sentir um pai. Como tinha a alma elevada, julgou que Deus a havia permitido e suportou-a generosamente. Nadab e Abiú, seus 2 filhos mais velhos, tendo oferecido outras vítimas que não as determinadas por Moisés, as chamas se lançaram contra eles com tanta violência que lhes queimaram o estômago e o rosto, e eles morreram, sem que fosse possível socorrê-los. Moisés determinou que o pai e os irmãos levassem os corpos para fora do acampamento, a fim de serem sepultados honrosamente. Embora todo o povo chorasse essas mortes tão inesperadas, proibiu-lhes que os lamentassem, de modo a ensinar-lhes que, tendo sido alguém honrado com a dignidade do sacerdócio, a glória de Deus lhe devia ser mais sensível que o afeto particular. Esse santo e admirável legislador recusou em seguida todas as honras que o povo lhe queria conceder, para entregar-se totalmente ao serviço de Deus. Não subia mais ao Monte Sinai para consultá-lo, mas entrava no tabernáculo a fim de ser instruído por ele em tudo o que devia fazer. Continuou sempre, por modéstia, quer no vestuário, quer em tudo mais, a viver como um homem simples, sem ser diferente dos outros, exceto no cuidado que tinha da república. Dava por escrito ao povo as leis e as regras que deviam observar, para viver em união e em paz e ser agradáveis a Deus. E eles nada faziam em tudo isso que não fosse conforme as ordens que dele recebiam.
A seu tempo falarei dessas leis. É preciso, porém, acrescentar aqui uma coisa que eu havia omitido, no que se refere às vestes do sumo sacerdote. E é que Deus, para impedir que os usavam essas vestes tão santas e tão magníficas, pudessem abusar dos homens sobre o pretexto do dom da profecia, jamais lhe honrava o sacrifício sem dar sinais visíveis da sua presença, não somente ao seu povo, mas também aos estrangeiros que lá se encontrassem. Quando lhe aprazia fazer esse favor, uma das duas sardônicas de que falei, e de cuja natureza seria inútil dizer algo, porque todos as conhecem bastante, a que estava sobre o ombro direito do sumo sacerdote, lançava tal claridade que podia ser percebida de muito longe, o que não lhe sendo natural e não acontecendo fora da ocasião, devia causar admiração àqueles que fingem parecer sábios, pelo desprezo que votam a nossa religião. Eis, porém, aqui outra coisa ainda mais admirável, é que Deus se servia ordinariamente dessas 12 pedras preciosas, que o sumo sacerdote trazia sobre o seu éssen, ou racional, para pressagiar a vitória, pois antes que se levantasse o acampamento, dela saía tão viva a luz que todo o povo ficava sabendo que a soberana majestade estava presente e prestes a ajudá-los. Isso faz com que todos dentre os gregos que não têm aversão pelos nossos mistérios e se persuadiram pelos seus próprios olhos desse milagre chamem o Essen de Logion, que significa oráculo ou racional. Mas quando comecei a escrever isto, havia 200 anos que essa sardônica e esse racional não lançavam mais tal resplendor à luz, porque Deus está irritado conosco, por causa de nossos pecados, como direi em outro lugar. Vou agora retomar o fio da minha narração. O tabernáculo foi consagrado e terminaram-se todas as coisas referentes ao serviço de Deus. O povo fora de si pela alegria de ver que Deus se dignava morar no acampamento e ficar no meio deles. Só pensava em entoar cânticos em seu louvor, em oferecer-lhes sacrifícios, como se não houvesse mais perigos nem males a temer, e se tudo fosse suceder-lhes dali por diante segundo desejassem. As tribos em geral e cada um em particular ofereciam presentes à sua adorável majestade. Os 12 chefes e príncipes dessas tribos ofereceram 6 carros atrelados, cada um com 2 bois, para levar o tabernáculo, e cada um deles ofereceu ainda um vaso do peso de 70 siclos, uma bacia do peso de 130 siclos e um turíbulo que continha 10 dáricos, que se enchiam de diversos perfumes. O vaso e a bacia serviam para pôr-se a farinha misturada com óleo, que se usava no altar dos sacrifícios, para a expiação dos pecados. Ofereciam-se em holocausto um novilho, um carneiro e cordeiros de 1 ano, juntamente com um bode. Cada um desses príncipes oferecia também outras vítimas, a que chamavam salutares, e que consistiam em 2 bois, 5 carneiros, cordeiros e cabritos de 1 ano. Isso faziam por 12 dias em seguida, cada um somente no seu dia. Moisés, como eu disse, não subia mais ao Monte Sinai, no entanto, entrava no tabernáculo para consultar a Deus e saber dele que lei queria estabelecer. Essas leis foram tão excelentes que só podiam ser atribuídas a Deus, e nossos antepassados as conservavam tão religiosamente durante alguns séculos que nunca julgaram que os prazeres da paz ou as necessidades da guerra os pudessem tornar desculpáveis se as violassem. Mas,
me reservarei para falar nisso num trabalho à parte. E aqui nós encerramos o nosso capítulo 9, né? Nós começamos do capítulo 6 e fomos até aqui o 9. Um outro dia nós vamos estar continuando a leitura. O próximo capítulo vai ser lei, que se refere aos sacrifícios, aos sacerdotes, às festas e outras solenidades, tanto civis quanto políticas. Nós estamos lendo aqui, para você que chegou agora, o nosso livro é esse daqui, de Flávio Joséfo, A História dos Hebreus. E você pode estar encontrando os outros capítulos anteriores no nosso canal YouTube. Aqui também tem no Facebook, porém tem uma nova norma do Facebook que vai deixar somente por um mês os vídeos. Então, para você não perder os próximos capítulos e aqueles que já foram, né, aqueles que já passaram, às vezes você não pode acompanhar todos os dias, mas você pode ir acompanhando no seu tempo. Então, para isso, você precisa se inscrever no canal do YouTube, que se chama Uma Vida com Propósito, Jonathan M. Lade Mendes. Lá você vai encontrar uma playlist somente com a leitura de todos esses capítulos desse livro aqui, História dos Hebreus. Também vai encontrar pregações, receitas e outros vídeos que nós vamos colocando, aquilo que nós julgamos ser interessante, de alguma forma também que diverte ou que traz algum ensinamento, tudo coisas boas, né? Tanto eu quanto meu esposo, nós estamos nos esforçando, tendo propósito, tendo foco em apresentar esse conteúdo. Então, o que nós pedimos para você, se você chegou até aqui conosco, que você possa comentar, que você possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar com as pessoas, para que nós possamos crescer, alcançar mais pessoas também, nosso trabalho venha a ser valorizado, venha a crescer e você venha a crescer conosco, em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. E aqui eu vos deixo com esse capítulo. Você pode ouvir no seu tempo, com calma. Se é muito, você dá pausa, anota num papelzinho os minutos que você parou, pega o outro dia, faça as suas anotações. Se quiser comprar também esse livro, você encontra na internet, na livraria. Tem vários lugares para você encontrar. Eu vou mostrar novamente, mas você vai encontrar foto também no nosso vídeo do Flávio Joséfo, aqui, História dos Hebreus. E você pode estar acompanhando com o seu livro ou simplesmente com o áudio aqui. Não tem importância não. O importante é você de alguma forma acompanhar e aprender um pouco mais. Claro que nós não vamos reter todas as informações do livro, porque ele é muito grosso também. Nós temos tudo isso daqui ainda para ler. E isso daqui é aquilo que a gente já leu. Já leu um pouquinho, né? O importante é nós começar, nós vamos avançando no nosso tempo. E alguma coisa nós vamos lembrar. Algumas coisas também nós podemos escrever nas nossas notas para nós pregar, é muito bom. Então, o que nós aprendemos aqui, o servo do Senhor, ele precisa sempre ter conteúdo novo. Então, a Bíblia, ela já é por si completa. Porém, a palavra do Senhor diz, se fosse colocar todos os milagres que Jesus realizou, não caberia em livros. Então, eu vejo que existem aí livros para nos ajudar a entender a Bíblia, a entender detalhes que passam despercebido, e para nós aprender melhor, entender melhor. Então, por que nós não aproveitar desse conteúdo? E aqui é totalmente gratuito, é totalmente disponível para você, no seu tempo, na sua hora. Eu tenho certeza que vai te edificar. Então, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.